Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles.
As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme.
Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia.
O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas, consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA,
com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles.
As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao 4º capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme.
Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao 4º capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia.
O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica.
O figurino de Penrose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penrose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles.
As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme.
Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Geoffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Geoffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia.
O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como o Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas, consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como o Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica.
O figurino de Penrose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Geoffrey Rush retornou como o Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penrose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao 4º capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles.
As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como o Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como o Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme.
Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao 4º capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia.
O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penrose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela quarta vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público.
A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como o Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles.
As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao quarto capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme. Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa. Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny-Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2011, a Disney lançou Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, e provou que Jack Sparrow era grande demais para qualquer trilogia. O filme arrecadou impressionantes 1 bilhão e 46 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um marco nas bilheterias globais. Rob Marshall assumiu a direção, trazendo uma visão mais intimista e focada no personagem central da franquia. Marshall, conhecido por musicais como Chicago, trouxe uma sensibilidade de espetáculo visual e uma energia diferente ao 4º capítulo. A produção apostou em uma história mais enxuta, abandonando o elenco numeroso em favor de um núcleo dramático mais concentrado. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow pela 4ª vez e recebeu o maior cachê de sua carreira até então. O ator havia se tornado tão identificado com o personagem que era impossível imaginar a franquia sem ele. Depp revelou que encontrava Jack Sparrow em si mesmo de forma cada vez mais natural a cada novo filme.
Penélope Cruz entrou para a franquia, interpretando Angélica, ex-amor de Jack Sparrow e filha do lendário Barba Negra. A atriz precisou aprender esgrima e acrobacia em 8 semanas. Sua química com Depp trouxe uma dinâmica romântica e conflituosa, e Ian McShane foi escalado para interpretar o temível Barba Negra, um dos vilões mais icônicos da literatura marítima. O ator pesquisou registros históricos sobre Edward Teach para construir uma versão que honrasse a lenda. As filmagens aconteceram em locações espetaculares, incluindo Havaí, Porto Rico, Londres e Los Angeles. As cenas na Fonte da Juventude foram filmadas em florestas densas de Porto Rico, criando uma atmosfera de mistério impossível de replicar. A produção enfrentou um desafio logístico monumental ao trabalhar com sereias em uma das sequências mais memoráveis. As cenas exigiram equipamentos de filmagem submarina de última geração e uma coordenação técnica extraordinariamente complexa. Jeffrey Rush retornou como o Capitão Barbossa em um novo contexto, agora como um corsário da Marinha Real. A rivalidade e cumplicidade entre Barbossa e Jack Sparrow continuou sendo um dos elementos mais apreciados pelo público. A trilha sonora de Hans Zimmer ganhou reforço do duo Rodrigo Y. Gabriela, adicionando texturas latinas à música épica. O figurino de Penny Rose foi indicado ao BAFTA, com mais de 4.000 peças produzidas envolvendo artesãos especializados. Cada detalhe do guarda-roupa de Jack Sparrow foi meticulosamente recriado para manter a continuidade visual do personagem. Navegando em Águas Misteriosas, consolidou Jack Sparrow como um dos personagens mais amados do cinema de aventura. Johnny Depp entregou mais uma vez uma performance irresistível, conquistando corações em todos os continentes.